A paz do Senhor, meus irmãos, queridos e amados em Cristo Jesus. Como eu falei ontem para vocês, nós estaríamos gravando um pequeno vídeo hoje para falarmos algo que Deus colocou no nosso coração. Eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Eu tenho certeza que têm ouvido muitas coisas falando a respeito do coronavírus, né? Coisas verdadeiras e também muitas informações falsas. Mas nós não estamos aqui nesse instante para falar nesse vídeo sobre o coronavírus, mas nós estamos aqui para falar algo que vem da parte de Deus, do coração de Deus ao nosso coração, e que possamos entender o que Deus tem para as nossas vidas nesses dias. Eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que está escrito no livro de Isaías no capítulo 6, no versículo 1. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba do seu manto enchia o templo. Meus queridos, para que nós venhamos entender essa palavra, nós precisamos entender o cenário em que o profeta Isaías estava vivendo naquele instante. Nós precisamos entender o contexto desse texto para que nós possamos abrir o nosso coração para que Deus, através do seu Espírito, possa trabalhar no nosso coração. A nação santa, a nação de Israel, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, estava passando por situações não muito boas, mas por situações desesperadoras. Situações que levavam à desesperança, desânimo, situações que deixavam eles sem saber o que fazer. Essas situações foi desanimando o profeta Isaías. Não eram situações boas, mas eram situações que estavam levando a um período de crises. As crises estavam se estabelecendo sobre a nação santa, sobre a nação de Israel. Que coisa mais triste. O que é crise? Crise é tudo aquilo que, quando nós olhamos, a gente não consegue mais ter o controle. São todas as situações que nós vivenciamos e que nós perdemos o controle sobre essas situações. Assim estava a nação de Israel. O povo de Israel estava perdendo o controle de situações errôneas. Era ganância, era soberba, era inversão de valores morais, era crise espiritual, crise financeira. Enfim, as crises se estabeleceram sobre o povo de Deus. E Isaías, olhando para todo aquele cenário, para tudo isso, ele vendo todas aquelas crises fora dele. Quando nós começamos a olhar muito as crises que estão ao nosso redor, essas crises elas vão tomando conta e vão penetrando no nosso coração. E aí vai vindo o desânimo, vai vindo a desesperança, vai vindo o medo, e o caos que se encontra fora de nós passa a habitar dentro de nós. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim, é para todos nós que estamos passando por momentos de crise nas nossas vidas. Essa crise que nós estamos enfrentando, não sei, mas essa crise que é na área da saúde, mas também levanta crises emocionais, crises financeiras, desestabilizando tudo. Isaías, vendo tudo aquilo, ele chega um momento que ele olha para o trono do rei de Israel, o trono do rei de Israel que se chamava Uzias. Naquele momento de crise social, crise econômica, crise financeira, enfim, crise moral e espiritual, ele pode olhar para o trono e ele percebe que o trono estava vazio, porque o rei Uzias já não estava mais lá. O rei Uzias acabara de morrer. O rei Uzias representava a estabilidade para o povo de Deus, a estabilidade para o povo de Israel, assim olhando de forma humanamente falando. Então Isaías pode ver que tudo ao redor dele estava fora do lugar. As crises já estavam estabelecidas em todas as áreas da vida do povo de Israel. E o povo de Israel tinha perdido a sua estabilidade, o rei de Israel. E isso fez com que Isaías se entristecesse muito. Mas eu fico feliz e alegre e contente, porque nesse momento da vida de Isaías, Deus lhe deu um privilégio. Deus só estava esperando Isaías olhar para o alto. E quando Isaías olha para o alto, Isaías tem uma revelação sobrenatural de Deus na vida dele.
Isaías, através do Espírito Santo de Deus, ele pôde contemplar algo que ninguém tinha contemplado, que era Deus assentado no seu alto e sublime trono. Isaías pôde olhar para o trono da terra, para o trono do rei de Israel, estava vazio, mas quando ele pôde olhar para o trono do universo, ele pôde ver que ali estava um Deus assentado. Há um Deus assentado no trono do universo, e esse Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Isaías então pôde perceber que tudo que aqui na terra estava fora do lugar, mas que havia um Deus que estava cuidando de todas as coisas. Quando nós percebemos que as crises querem nos levar ao desespero, à desesperança e ao desânimo, nós precisamos olhar para o alto. O salmista Davi diz: olharei para o alto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem desse Deus. O nosso socorro vem desse Deus soberano e maravilhoso, que nada foge do controle dele. Tudo pode estar no caos, no nosso país, no nosso continente e no mundo inteiro, mas tudo isso ainda está no controle de Deus e não sairá do controle de Deus. Olhando assim, Isaías pode perceber a presença desse Deus, esse Deus que tem o controle nas suas mãos, de uma hora para outra, quando Ele quiser, da forma que Ele quiser, Ele pode cessar todas as crises que nós estamos enfrentando. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é poderoso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele tem visto tudo, Ele tem o poder de mudar todas as coisas, mas esse Deus está próximo da gente, está conosco, está trabalhando sobre as nossas vidas. Mas o que me chama mais a atenção é que Isaías, ao ver Deus assentado no seu alto e sublime trono, ele olha para dentro dele. Quando nós olhamos para dentro de nós, deixamos de olhar para as crises que estão ao nosso redor, que é ao nosso derredor. Nós então olhamos para nós. Por quê? Porque o Espírito Santo faz com que a gente compare a presença e a glória de Deus com a nossa vida. E muitas vezes nós vamos abrir diante de Deus o nosso coração. E quando nós abrimos diante de Deus o nosso coração, nós estamos exposta diante de Deus as nossas fraquezas, as nossas debilidades, a nossa humanidade. E muitas vezes está exposta aos nossos erros, os nossos pecados. E a gente para de olhar para as circunstâncias adversas que estão ao nosso redor e olhamos para nós. Isaías pode ter uma vida transformada através desse momento. Quando ele se deparou com a glória de Deus e a vida dele errada que ele estava vivendo, ele pôde perceber o quanto Deus era maravilhoso e o quanto que Deus podia mudar a vida dele. Entenda uma coisa que o Espírito Santo me colocou no meu coração nessa noite através dessa palavra. Antes de Deus mudar as crises que estão ao nosso redor e ao nosso derredor, Ele quer trabalhar primeiro dentro de nós e tirar todas as crises, tudo aquilo que tem causado medo, angústia, pavor, depressão, enfim, tudo aquilo que tem nos tirado da presença de Deus. Deus, antes de resolver as coisas ao nosso redor, Ele quer resolver primeiro as coisas que estão ao nosso redor. E nesse instante de crise, de comoção nacional e mundial que nós estamos vivendo, Deus quer primeiro trabalhar em nossas vidas. Não esqueça disso. Talvez nesses dias muita gente está em casa. Eu vou passar um período em casa. O meu trabalho vai me dar esse momento de estar em casa para que eu não venha me contaminar com esse vírus. Mas nesse período em que muitos estão em casa, que nós estaremos dentro de casa, nós temos que entender que nós não temos que passar 24 horas deitado, pensando nessas situações, olhando o Facebook, o WhatsApp, perdendo o nosso tempo com notícias que às vezes são verdadeiras, mas muitas são falsas. O que nós temos que fazer nesses momentos que estivermos em casa é orarmos e clamarmos pela nação do Brasil, orarmos e clamarmos pelo mundo, pelas pessoas desse mundo afora, que estão debaixo das trevas e das garras do diabo. Vamos orar, vamos continuar orando, e se nós temos orado, vamos intensificar a nossa oração. Talvez você pense assim: mas eu não sei o que eu fazer, como falar para falar, o que eu vou falar na minha oração. O poder da oração não está nas nossas palavras, porque bem antes de nós falarmos, Deus já sabe o que nós vamos pedir para Ele. O poder está onde a oração nos leva. A oração nos leva no alto e sublime trono, onde Deus está assentado e com o controle de todas as coisas na mão.
Esse é o poder. O poder da oração não está nas nossas palavras, mas aonde a oração nos leva. Que nós possamos nos desapegar de tudo ao nosso redor, do medo, da angústia, enfim, de tantas as coisas que tiram a gente da presença de Deus. E que a gente possa estar diante de Deus com o nosso coração aberto, clamando e orando por todos aqueles que estão nesta terra. Que Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. A nossa igreja, infelizmente, está fechada. Nós não queríamos isso, mas isso é necessário. Mas entenda uma coisa, você na sua casa pode fazer um altar para Deus e clamar a Deus por sua vida, pela vida da sua família, pela sua nação e pelo mundo. Que Deus abençoe vocês ricamente. Agora eu vou pedir para Juju cantar um pedacinho de uma música, Olharei para o Alto, porque é olhando para o alto, como Isaías fez, que ele entendeu que era do alto que vinha o socorro dele. Deus te abençoe e continue te fortificando, te fortalecendo na presença dele. A paz do Senhor. Eu olharei para o alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei para o céu, de onde vem a bênção. Terei um testemunho. Terei o testemunho. E contarei ao mundo Que tu és meu Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. Manda um abraço pro pessoal. Um beijo e um abraço para vocês. Que Deus abençoe vocês a cada dia. A paz do Senhor a todos e fiquem com Deus.